Olá pessoal, começando mais uma videoaula, Dica do Garcia. Nessa videoaula, para quem está acompanhando desde a primeira videoaula, essa vai ser focada num público que tem um conhecimento intermediário mais avançado. Ah, Garcia, então essa aula vai ser para gente que gosta de macro, VBA. Também não deixa de ter uma lógica muito bem trabalhada, mas ela não usa nem macro nem VBA. Aqui a gente vai usar uma lógica bem trabalhada mesmo, com algumas funções, né? A gente vai fazer uma fórmula com algumas funções, cuja lógica visa de uma lista de clientes, onde vários clientes se repetem, a gente identificar quais destes clientes são únicos, ou seja, não me interessa a repetição de clientes, e sim saber quantos únicos tem, uma lista de 2.000 clientes, eu quero saber quantos são os únicos, e depois que eu descobrir os únicos, eu quero gerar uma lista automática com o total gasto por cada cliente. Aí alguém pode pensar, Garcia, vamos usar uma tabela dinâmica? Dá para fazer, mas aqui não é o caso. O caso aqui justamente é trazer a lógica, trazer a interação entre funções para gerar essa lista, ok? Garcia, mas eu posso usar filtro. Não, poder usar você pode, mas aqui no exercício a intenção, o objetivo dele é gerar o pensamento lógico em vocês, ok? No que consiste? Nós temos aqui uma lista de clientes, ok? Reparem que os clientes se repetem, ó. Tem o Marcelo Santanão aqui, depois tem o Pastor Rob 2 vezes, aí tem o Breno Mão, a Biela, tem o Fábio Mestre 2 vezes, o Walter, novamente o Pastor. Temos inúmeros, vamos dar aqui 2.300 e poucas linhas com clientes que se repetem. Então eu quero saber dessa lista quais são os clientes únicos. A gente vai criar uma fórmula usando essas funções aqui para poder gerar essa lista de cliente único automática para mim, ok? E no que consiste essa fórmula? Essa fórmula eu vou usar basicamente 3 funções. A função C, que é um teste lógico, me retorna verdadeiro ou falso. Eu vou usar no argumento do teste lógico da função C, a função conte-C. O que a função conte-C faz? Ela retorna para mim um número, vamos ver aqui, conte-C. Ela calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. Então esse aqui vai ser o teste lógico da função C nossa, certo? Só para relembrar, a função C, olha o que ela traz. Verifica se uma condição foi satisfeita e retorna verdadeiro ou falso. Então a condição vai ser o teste lógico que a gente vai usar a função conte-C. Se a função conte-C for verdadeira, a gente vai usar a função máximo. A gente vai usar a função máximo porque ela retorna um valor máximo num conjunto de argumentos. Então a gente vai usar essa função para diferenciar o cliente repetido do cliente não repetido. E se a condição do teste lógico da nossa função C, que é acontecer, for falsa, a gente vai usar vazio. Garcia, tá complicado. Não tá não. Vamos lá. Basicamente, a nossa fórmula que a gente vai criar consiste em diferenciar. Eu vou dar números, vamos supor, o Marcelo Santanão aqui é o número 1, né? É o primeiro cliente da lista. Então, a função que a gente vai criar, ela vai começar a pesquisar o intervalo. Então, suponhamos que a gente vai fazer aqui o Pastor Rob. A função vai começar a investigar ele aqui. Bom, o Pastor Rob, nesse intervalo, né, a gente está aqui,
na célula E6, o pastor Rob nesse intervalo não apareceu ainda, então eu tenho que adicionar um número para ele aqui, um número diferente de 1, né? Para isso a função máximo. Ela vai ver, opa, qual foi o maior número que saiu até agora aqui? Ah, foi o 1. Se o pastor Rob é um cliente único que não saiu ainda, eu quero adicionar um número para diferenciá-lo dos que já saíram. Então aqui no caso ele vai preencher com o número 2. Nossa fórmula. Aí eu continuo procurando. Aumentou o intervalo. E o pastor Rob já saiu, né? Já existe um aqui. Então ele vai preencher para mim com vazio. A fórmula vai ter que preencher para mim com vazio. Aí ele continua. Breno Mão. Ó, o Breno Mão, Breno Mão não saiu ainda. É a primeira vez que ele está aparecendo. Aí a função máximo vai vir aqui e vai falar, opa, o número máximo que saiu até agora foi 2. Eu vou adicionar mais um. O Breno Mão vai ser o terceiro. E assim sucessivamente. A Biela Garcia. Opa, Biela Garcia não saiu ainda. Então ele vai adicionar mais um número aqui que vai ser o 4. E por aí vai. Então vamos fazer a função, vamos fazer a fórmula. Começamos com a fórmula, com a função C, né? Qual é o nosso teste lógico? Nosso teste lógico vai usar a função conte-C para descobrir se no intervalo que a gente está procurando o nome já apareceu ou não. Ok? Então vamos lá, ó. Conte-C. Qual é o intervalo? Ah, o intervalo começa no Marcelo Santanão. Não é isso? Sempre vai começar no Marcelo. Porque quando a gente for descendo aqui a fórmula, quando a gente arrastar, o intervalo se continua no Marcelo e vai descendo também. Então para isso a gente tem que travar o Marcelo aqui, né? Referência absoluta, referência relativa, lembra do conceito? Para quem viu a segunda videoaula. Então vamos lá, eu travei o Marcelo, 2 pontos, intervalo até o pastor, né? Só que o pastor não pode ser travado. Por que não pode ser travado? C6. Porque na hora que eu arrastar, eu quero que o intervalo continue descendo a partir do Marcelo. Então, o argumento intervalo da minha função conte-C está pronto. Ok? E qual é o critério? O que eu quero que ela investigue para saber se já existe ou não? É a linha que eu estou, né? Eu estou na linha 6. Então eu quero saber se o pastor Rob, C6, se ele já saiu nesse intervalo aqui, ó. Então, se ele já saiu, vamos lá, fechei a função. Então, voltamos para a função C, ó. Tá vendo? Eu preenchi toda a minha função conte-C, a gente voltou para a função C, para o teste lógico. O que está faltando aqui? Está faltando falar para conte-C se ele já saiu ou não. Então, se for igual a 1, ou seja, se ele achar o nome, eu vou dizer para ele o que eu quero que ele faça. Então, o meu teste lógico da função C, que foi a função conte-C igual a 1, está pronto. Vamos passar para o próximo argumento então, ponto e vírgula. Qual é o valor que eu vou querer, qual é a conta que eu vou querer que ele faça se o teste lógico for verdadeiro? Ou seja, se ele achar um nome único, o que eu quero que ele faça? Ah, eu quero que ele conte aqui na coluna auxiliar qual é o maior número que já saiu até então. Né? Aqui no caso é 1. Então como é que eu faço isso? Muito simples, vou usar a função máximo, né? Função máximo. Ó, o que a função máximo pede? Ela só pede um número, ok? Então, como a gente está descendo intervalo por intervalo, linha por linha, a gente tem que fazer o mesmo esquema aqui, ó. Então a função máximo vai começar aqui no E5, é isso? Do intervalo até o E5, só que tem que travar o primeiro, né? Porque na hora que eu descer, eu quero que ele continue descendo. Ah, Garcia, por que você não desceu aqui E5 até E6? Porque o E6 é onde eu quero que ele me gere um novo número se ele encontrar um cliente único. Então, eu deixo marcado só E5, porque a E5 ele vai pesquisar qual foi o maior número que saiu até então.
para aí sim preencher o número na célula de baixo. Ok? Beleza. Eu quero que ele pesquise qual foi o maior número que saiu até então e some mais um, caso ele encontre um cliente único. Então, acabei de preencher o meu valor verdadeiro, ou seja, a minha condição, o meu argumento, caso o meu teste lógico seja verdadeiro. E se meu teste lógico for falso? Se ele for falso, ou seja, se o cliente já saiu aqui no meu intervalo, eu quero que ele traga vazio. E não me interessa o repetido, só me interessa o único, que é a condição verdadeira. Ok. Minha fórmula está pronta. Repara que ele já criou o número 2 para o pastor Rob, né? Então o que ele fez? Ele veio aqui no intervalo, procurou o pastor Rob, não achou, foi a primeira vez que ele encontrou o pastor Rob. Ok, então ele conseguiu atender a condição lógica do conde C. E aí ele veio, opa, já que é a primeira vez, qual foi o maior número que saiu até então? Veio aqui na fórmula do máximo. Ah, foi 1. Vou adicionar mais 1. Gerou 2. Se a gente arrastar aqui para baixo, percebam que aqui já tem um outro pastor Rob. Olha. E já saiu um pastor Rob aqui, Então eu vou jogar vazio, porque o meu teste lógico gerou minha condição falsa. Então ele jogou vazio. Aí ele veio no Breno Mão. Opa, o Breno Mão não saiu ainda, né? Função máximo. Qual foi o maior número que saiu até agora? Foi 2. Soma mais 1. Mais 1. Então o Breno Mão é o terceiro cliente único. A Biela é o quarto, o Fábio é o quinto. Reparem que aqui tem o Fábio novamente. Então já saiu, ele traz vazio. E por aí vai. Então a gente dá um duplo clique e a função já se atualizou. Então agora eu já sei. Vamos ver, Nós temos aqui, 22 clientes únicos. Né? De 2.000 e poucas células, apenas 22 são únicos. Pronto. Mais da metade do caminho já foi percorrido. Agora a gente só precisa gerar a lista automática aqui dos clientes. Como é que a gente vai fazer isso? Novamente, muito simples. Não tem dificuldade. Bom, aqui a gente vai usar, para identificar os clientes únicos, esses números únicos aqui que a minha coluna auxiliar me trouxe. Então o primeiro número é o número 1, né? E a partir do número 1 a gente vai criar uma fórmula usando se e continuum para poder achar quem são os únicos e me listar aqui ordenadamente, né, sem os espaços. Então vamos lá. Se, qual vai ser meu teste lógico? Bom, meu teste lógico vai ser o seguinte: se esse número, né, o número de cima mais 1, se o número de cima mais 1 for maior que o meu continuum, o que a função continuum faz? A função continuum calcula o número de células em um intervalo que contém números. Então a minha função continuum vai vir aqui na coluna E, vai perguntar, opa, quantas células aqui tem números? Ou seja, quantas células aqui eu tenho que contar? Ela vai contar 22 células, né? Então se a minha célula que eu estou fazendo mais 1 for maior que 22, não me interessa. Eu só quero saber quantos clientes únicos tem. Ok? Compreenderam? Então se G5 mais 1 for maior que continuum deste intervalo aqui, certo? E o intervalo tem que estar travado, porque quando eu arrastar eu quero que o intervalo se mantenha. Compreenderam? Meu teste lógico da função C está pronto. Eu vou fechar aqui, Voltei para a função C.
Então, meu teste lógico é esse. Se G5 mais 1 for maior do que o maior número que ele achar na coluna E, eu quero que ele me traga vazio. Não me interessa. Eu só quero saber quais os números existem na coluna E. Então, se for verdadeiro, vazio. Se for falso, eu quero a continha, né? G5 mais 1, que é o próximo número. Ok? Enter. Legal. Vamos arrastar aqui para baixo, ver o que vai dar. Teoricamente tem que vir até o 22. Ó. Ele preencheu para mim. Ó. Então ele foi fazendo a verificação. Ó, até o 22º cliente. Só que depois ele me apresenta erro, né? Como tratar erro? Como deixar nossa função limpa? A gente usa a fórmula se erro. A gente vem aqui na fórmula que a gente já criou e continua acrescentando a função se erro. Então a função se erro, ela pede um valor, que no nosso caso é a fórmula que a gente já criou, né? Ponto e vírgula, próximo argumento, valor se erro, ou seja, se esta função, este valor que nós elencamos der erro, o que você quer que apareça no lugar do erro? Eu quero que apareça vazio. Aspas duplas. Enter. Pronto. Reparem que a partir daqui, quando deu erro, ela tratou o erro. Ok. Da nossa coluna auxiliar, onde ele fez todo o trabalho de encontrar os clientes únicos, agora nós temos eles elencados em ordem crescente, sem espaços no meio. Só nos resta agora descobrir quem é o cliente 1, quem é o cliente 2 e fazer a consolidação do valor total gasto por eles. Como que eu vou fazer essa procura? O pessoal pode falar assim, Garcia, tranquilo, vamos usar PROC-V. Não. O PROC-V tem um grave problema. Ele só procura na sua tabela, na sua matriz, para a direita. E a nossa coluna auxiliar, onde estão os números, onde a gente tem a nossa referência, está aqui, ó. Se eu marcar a matriz tabela e usar PROC-V, ele não vai conseguir procurar para trás. PROC-V é muito limitado. Para resolver esse problema, a gente usa duas funções, que para mim são mágicas. São funções de extrema importância no Excel. E é bom a gente dominá-las, que é a função índice e corresp. A função índice, ela vai funcionar como se fosse um índice de catálogo. Quando você vai no catálogo, você não procura lá por letra A, letra B, letra C, a função índice é a mesma coisa, é o que você quer achar. Só que ela sozinha não tem muita graça. Ela precisa da função corresp, que me diz em qual linha está o valor que a gente tem. Você, usando as duas juntas, você consegue descobrir qualquer coisa em uma matriz. Seja para a esquerda, seja para a direita, para cima, para baixo. Ela faz a busca na matriz toda. Então vamos lá, ó. Cliente 1. Então, função índice. O que ele pede como argumento? Matriz. O que eu estou procurando? Não é o cliente? Então a minha matriz vai ser o cliente. Ok? Pronto. Matriz cliente. Então, ponto e vírgula. Passamos para o próximo argumento. Número da linha. Aqui no número da linha que a gente entra com corresp. Ó, então a gente saiu da função índice e entramos na função corresp, né, como um argumento da função índice. Qual é o valor procurado? Qual é o valor que eu já tenho? É o valor 1. Certo? Preciso travar? Não, porque eu quero que quando eu arrastar a função, esse valor venha sendo arrastado junto. Então, ponto e vírgula. Aonde estão esses valores que eu vou procurar? Matriz procurada, próximo argumento. Estão aqui na coluna E. Legal. E, próximo argumento, eu quero que seja correspondência exata. Ou seja, eu quero que ele ache exatamente esse valor. Legal. Então, acabei a minha função corresp. Vou dar o ponto e vírgula.
Repare que eu já voltei para a minha função índice, coloquei o argumento número de linha com uma função corresp, e o próximo argumento é o número de coluna, que a função índice pede. E repare que está entre colchetes. É um argumento opcional. Mas como aqui o que a gente está buscando, a gente selecionou só uma coluna e não uma matriz maior, a gente usa o número 1. Ok? Então fecha parênteses e Enter. Olha lá. Ele achou que o cliente número 1 corresponde ao Marcelo. E se a gente arrastar, o cliente número 2 é o Pastor, o cliente número 3 é o Breno, número 4 é a Biela, número 9 é o marido Bebeto. Tá vendo como é que ele faz a correspondência? Nosso índice é o que a gente estava procurando, e a correspondência ele fez aqui, ó. Trouxe pra gente. Ó, mas repara que do 22 para frente ele deu um erro, né? Porque ele não achou mais o vazio, né? O corresp aqui deu vazio, ele dá um erro. Então vamos tratar aqui para não acontecer isso. A gente vem aqui e faz um C, né? Se esta célula for igual a vazio, eu quero que você me traga vazio. Se não, me traz o resultado da minha fórmula. Enter. Aí replica para cá e para cima. Ok. Então, repare que agora aqui já não tem mais problema. Ó. A gente fez um tratamento de erro básico para a função C para que venha limpo. E agora, para a gente terminar, vamos fazer a consolidação. Quanto que o Marcelo Santanão gastou, né? Porque ele aparece mais de uma vez aqui. A gente quer saber quanto ele gastou no total. Legal. A gente vai usar a função soma C. Bom, qual é o primeiro argumento que ela me pede? Ela me pede um intervalo, né? Então, onde está o intervalo? Está aqui, né? Onde que a gente vai procurar o Marcelo Santanão? No intervalo de clientes. Então, coluna C, beleza, ponto e vírgula, próximo critério. Qual é o critério? É o Marcelo Santanão. Né? Eu estou procurando na coluna C todo mundo que seja Marcelo Santanão. Preciso travar o H5? Não, porque eu quero que quando a fórmula for arrastada, ele vá alternando entre os clientes. Ok. E aonde eu vou somar? Vou somar na coluna D. É o próximo critério, intervalo de soma. Certo? Fecha parênteses. Tá aí, ó. Dá um duplo clique. Preenche sem formatação, para não estragar a formatação que eu fiz. E repare que aqui, novamente, como ele tem vazio, ele está trazendo para mim o total da soma, né, da coluna valor. E eu não quero, só quero que ele tenha me dedado até onde está marcado aqui com alguém preenchido. Então vamos fazer novamente a função C para tratar o erro, né? Então se isso aqui, se H27 for igual a vazio, ou seja, se o meu teste lógico for verdadeiro, eu quero que ele seja vazio. E se tiver preenchido, eu quero que ele faça a minha fórmula que eu criei. Pronto. Novamente, um duplo clique. Arrasta para cima. E assim a gente conclui o exercício. Sem usar tabela dinâmica, sem usar filtro, sem usar macro, nós temos uma lista automática de clientes únicos com seus valores respectivos consolidados. Ah, Garcia, e se eu incluir um cliente único? Como é que faz? Ela vai atualizar automático? Vai, vamos tentar. Vamos colocar aqui um nome novo. Vamos colocar aqui, ó, Osvaldo Japa. Ó.
Repara que eram 22 e agora são 23. Entrou aqui o Oswaldo Japa, ó, que não existia. Vamos colocar outro cliente único aqui. Vamos colocar aqui meu chefe, né? Vamos trazer meu chefe aqui para o treinamento, Francisco. Ó, ele achou o Francisco, gerou mais um cliente. E aí está. Então, por que eu considero esse exercício um exercício para usuários avançados? Primeiro, que você tem que dominar uma série de funções no Excel. Segundo, porque não adianta você saber fazer a função, que cada uma faz, quais são os argumentos, que cada uma retorna, se você não sabe pensar logicamente, ou seja, como é que você vai fazer com que essas funções juntas te gerem um resultado melhor. Esse foi o exercício de hoje, a dica do Garcia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E fico por aqui. Até a próxima dica do Garcia. Se você gostou do material, clica no curtir ali e deixa seu comentário. É muito importante. Um abraço, pessoal.